Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre as dificuldades que a gente tem para fazer mudanças e mudanças na ordem do que a gente está falando na chegada de uma revolução cognitiva. Quando a gente pensa sobre a sociedade e a gente começa a trabalhar com a ideia que a gente é uma tecnoespécie, a gente começa a levar assim a gente começa a cair uma certa ficha de que as coisas não são muito como a gente estava imaginando antes. Assim, é como se tivesse um ser humano e que o ser humano sei lá, uma coisa lá atrás e que a gente é igual, né? E aí eu acho que a gente tem que batalhar para a gente entender o que a gente tem de igualdade em relação a esses humanos lá de trás e o que a gente tem hoje que está mudando, né? Eu acho que não tem como a gente não cair para uma coisa biológica, né? Espera aí que eu vou tirar uma foto que tem um visual lindo aqui. Então, e que as pessoas não passam. Eles, eu acho que talvez Marx tenha sido a pessoa que trouxe essa questão biológica para o centro da filosofia. É porque a gente ficava discutindo ali, os filósofos eram os caras que, pertenciam a um tipo de situação em que tinham a galera trabalhando para eles, né? Ou eram os escravos, ou eram os servos e tudo, eram os caras que tinham grana. E aí, os caras não estavam nem aí para... Não existia uma preocupação e uma compreensão de que o ser humano, ele é um animal, né? A gente é um ser vivo. É um tipo de animal específico, mas é um animal. É um animal dos que temos aí hoje, é o mais complexo, né? Então, a base para a gente poder dizer que a gente é igual lá para trás, eu acho que é a lógica, né? Qualquer outra tentativa que não seja, na minha opinião, biológica, a gente vai ter muita dificuldade em poder fazer a comparação. Então, quando a gente fala de biológico, é o quê? São as necessidades de qualquer ser vivo, né? É a sobrevivência, a redução do sofrimento, ou a melhoria de qualidade dessa sobrevivência. Muita gente chama isso de felicidade, né? E reprodução. A gente se reproduz. Se a gente não tiver isso, nós vamos ter problemas. Então, se você pegar a história e colocar a história com uma perspectiva, que isso é o ponto de referência geral, sempre vai ser, a gente começa a dizer que isso continua igual. E um detalhe, eu acho que tem aí um outro dado, né? Que a gente tem também a questão da morte, né? Então também qualquer ser vivo, por enquanto, ele, no nosso caso, ele continua, ele tem um período específico, né? E aqui no nosso caso, como a gente desenvolveu a linguagem, a gente ficou consciente de que a gente morre. E tem que saber lidar com isso. Então isso é o ser humano. E isso você vai, em qualquer época, em qualquer situação, essa característica.
né? Um ser que vai... Estou vendo aqui as barracas dos argentinos, ainda estão por aqui. Então você tem a situação que é essa, objetivamente. Você vai ver o ser humano lá atrás, vai ver o ser humano agora, né? Nós temos esses problemas. A gente tem que sobreviver, a gente tem que criar condições para se reproduzir, vai procurar depois de um determinado momento que se estabeleceu isso, melhorar a qualidade da sobrevivência e vai tentar lidar com a morte, a consciência da morte, a dificuldade que é ter consciência da morte. Os outros animais não têm isso, né? Então a angústia, boa parte da angústia do ser humano, né, é essa consciência. Os animais, como tem aquela palestra lá, né, agora não vou lembrar o nome dele, que ele fala que o pombo pombeia, né, o gato gateia e o cachorro cachorreia. E o ser humano não, o ser humano ele pensa, ele se reinventa. O ser humano ele tem consciência, ele não segue o seu instinto animal. Ele tenta, em cima desse instinto animal, recriar a cada momento determinadas situações. Então isso é uma coisa fundamental para a gente entender que, tirando isso, as coisas estão em aberto. Né? As coisas estão em aberto. Porque a gente tem uma espécie do que a gente chama de cultura, né? O que a gente hoje chama de cultura, que é o que está no século XX, é isso, o estudo da cultura. Então, o estudo da cultura é como é que a gente resolve esses problemas. Aí você vai analisar, se você vai pegar, vamos analisar aqui a cultura de um povo, você vai ver, né? É a comida, é a religião, como as pessoas se organizam, como as pessoas se casam. Tudo vai girar em torno de como você responde a essas demandas que são demandas básicas do ser humano, né? Não tem muito como correr, é isso. E isso faz com que a gente mostre que a gente vai variar as culturas conforme os lugares que a gente vai vendo, as coisas que estão acontecendo. Então essa é a base em que a gente pode dizer que é da humanidade, é da natureza humana. Então o que é da natureza humana é o que é da natureza de todos os seres vivos. Sobreviver com qualidade, se reproduzir e morrer. Então isso assim, eu acho que não há o que discutir muito. E quando a gente pega os filósofos e tal, que tentam ignorar isso, aí é complicado, né? A gente precisa trabalhar com isso. E, bom, isso então cria uma primeira base para a gente poder trabalhar. Enquanto a gente não analisar por esse aspecto, a gente não consegue analisar qualquer sociedade, porque no momento que você ignora as regras, o que a gente está chamando de natural, isso é natural. O que a gente coloca em cima disso é o que a gente vai chamar de cultura, né? É aquilo que você transmite a partir... Aí você vai ter esse outro elemento, que é um outro elemento, aí sim, da característica do ser humano. Quer dizer, nós somos biológicos, mas, diferente dos outros animais, nós somos culturais também, né? Nós somos culturais porque nós, para sobreviver, nós criamos a necessidade de sofisticar a comunicação. E aí a comunicação
ela vai criar um ambiente, a comunicação ela vai criar um ambiente em que a gente vai poder criar de sociedade para sociedade uma nova cultura. Então a gente tem, para resolver esses problemas, diferente dos outros animais, a gente vai criando cultura, porque a gente não usa o instinto, a gente vai usando uma ferramenta, né? O animal, sei lá, o leão já sabe que ele tem que caçar para comer, e a zebra já sabe que tem que comer grama lá, ou sei lá, o que ela come lá. Então isso aí já faz parte do instinto, já vem dentro, já vem programado. Se deixar ali a coisa naturalmente acontecer, a coisa vai acontecer daquele jeito. A gente não. A gente nasce, a gente tem que passar por um processo todo educativo para a gente poder comer, se alimentar, né, e começar a agir. Então a gente precisa, a gente não trabalha com instinto, a gente trabalha com o que a gente está chamando de cultura, né, que é a cultura que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai criando, que a gente vai registrando e que a gente vai repassando. Então, outra característica que a gente tem do ser humano é um criador de cultura. E essa cultura, o epicentro dessa cultura é a linguagem. A linguagem é o epicentro da cultura. E embaixo da linguagem nós temos o quê? Nós temos o cérebro. O cérebro, ele é aquele que é capaz de processar isso tudo, obviamente aparelhado por todo esse corpo que a gente tem, com todas as coisas que tem, né? Que ele na verdade ele é uma rede, que ali você tem o epicentro da rede, mas você tem um gerenciamento de todo o corpo, né? O cérebro faz parte de um corpo. Então a gente está falando de uma rede sensorial que passa por tudo, em que você na verdade tem sinapses aí que quando você ganha uma alfinetada no pé, você recebe um aviso lá em cima dizendo que alguma coisa está esquisita, né? Então essa questão cultural é uma questão que a gente está aí como uma característica da espécie. O problema é que a gente, quando olha para tudo isso e a gente precisa funcionar e a gente não veio aqui, quer dizer, o ser humano veio basicamente com esses instintos de sobrevivência, etc. Então ele não veio aqui em alguns momentos para pensar sobre isso. Isso aí acaba criando uma certa invisibilidade. Nós vamos criando os nossos hábitos e a gente vai se estruturando em torno das condições que a gente tem. Então isso aí é o lado da conservação dos hábitos, da conservação da cultura, da conservação da sociedade. Porque a gente vai configurando essa sociedade com pessoas que vão acabando, ficando com melhores condições do que as outras, né? E essas pessoas que estão em melhores condições que as outras, obviamente que têm o interesse de continuar mantendo esse tipo de modelo. Então a coisa vai se configurando e as pessoas que estão nessa situação melhor, na maior parte das vezes, são pessoas que, depois a gente pode falar disso, vão aumentando a complexidade, mas de qualquer maneira a sociedade acaba se transformando num determinado modelo em que você tem pessoas que ganham autoridade e pessoas que não têm autoridade, né? Autoridade no sentido de comandarem, tomarem a decisão das organizações da sociedade, porque essa cultura ela vai criar organizações, né? Por natureza, conforme a gente vai avançando, a gente vai criando organizações para resolver os problemas que a gente tem na sociedade. A gente vai criar um grupo lá que vai cuidar das leis.
né, de fazer leis e de punir quem não cumprir. Você vai ter um grupo que vai cuidar da saúde. Você vai ter um grupo que vai cuidar do repasse de conhecimento. Você vai ter um outro grupo que vai cuidar da produção de comida. O outro da produção de roupa. O outro de produção da mobilidade. E aí você vai criando organizações. Essas organizações vão tendo pessoas que têm autoridade para gerenciar essas organizações. E aí então você começa a construir um modelo em que você vai escolhendo representantes nessa estrutura. E esses representantes vão difundindo uma determinada maneira de pensar o mundo. Então eu não estou falando aqui de grandes novidades, mas eu estou falando disso porque a gente tem que entender o que é que muda numa revolução cognitiva, né? Então essas coisas todas, numa revolução cognitiva, a partir de tecnologias cognitivas, essa base não muda. Essa base não muda. Está se falando agora, a partir da bioengenharia, da biogenética, de você mexer, de você mudar algumas características básicas do ser humano, né, em relação à comida, reprodução e até de longevidade em termos de vida. Ou até está se falando de pessoas imortais. Vamos dizer, que se fale isso, que se possa isso. Aí a gente, na verdade, a gente estaria interferindo no hardware do Homo sapiens. E a cultura seria o software. Então, a gente está falando, quando fala de tecnologia cognitiva, do software, né? Alterando algumas coisas do hardware, principalmente do cérebro. Mas parte do princípio que a gente está trabalhando com esse ser humano que ainda não foi modificado, que não tem possibilidade de ser modificado, e nem que a sociedade aceita que ele seja modificado, né? Então, quando a gente vai falar de tudo isso, existe um elemento aí fundamental para a gente entender o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala e a gente não tinha essa percepção no século passado, quando a gente fala de tudo isso, quando a gente fala de uma revolução cognitiva, a gente tem que entender que a base da cultura, o epicentro da cultura, que é a linguagem, né? A linguagem ela se estabelece a partir de tecnologias. A linguagem é uma tecnologia e ela é uma tecnologia, digamos, primitiva quase, né? Todos os animais, de alguma forma, têm algum tipo de linguagem, né? Ou linguagem, que emite som, ou um tipo de linguagem que ele consegue se comunicar, e obviamente, as espécies que são espécies sociais, porque tem espécies que vivem sozinhas, né? Trabalham sozinhas, e aí a comunicação é uma coisa que não é tão necessária. Mas, de qualquer maneira, você tem algum tipo de linguagem. A nossa linguagem, a linguagem humana, ela foi um instrumento, ela foi produzida. Então, a gente pode dizer que a linguagem humana é uma tecnolinguagem. Ela é diferente dos outros animais, que têm linguagens naturais, que vêm diretamente, né, do seu instinto, diretamente das coisas que ela não vai. Se houver uma evolução dessa linguagem, é uma coisa que não é consciente, ela não é uma intervenção, é uma coisa que vai naturalmente se adaptando ao longo de muito tempo. E aí precisa de muito tempo para fazer essa alteração, né? No caso do ser humano, não, há uma interferência nessa linguagem. Então, essa linguagem, ela é uma tecnolinguagem. Quando a gente está falando do mundo oral, o ser humano, nesses estudos que eu tive aí no meu doutorado, você vê que o cara identifica uma tribo que fala pelos ossos, né? Pela característica do cérebro daquela tribo, ele pode saber se ela falava ou não, porque nós tivemos que desenvolver determinado tipo de musculatura e mudar um pouco a maneira com que a gente articulava determinado tipo de ossos
e músculos para que a gente pudesse começar a emitir sons mais definidos. Então, nesse momento, a gente passou a ser o tal do Homo sapiens, ou um Homo sapiens falante, em que a gente começou a desenvolver e poder controlar e criar linguagens. Então, na verdade, a gente está falando que o epicentro da cultura o epicentro da cultura, ele é um tecnoepicentro e a nossa cultura é uma tecnocultura, né? A gente está falando de uma tecnocultura. Quer dizer, as pessoas, quando a gente fala isso, falam: ai meu Deus, você está falando que a gente é um robô, é um ciborgue, isso aí é um pensamento que nos transforma em máquina. Não transforma em máquina. O ser humano, ele tem que ser visto como uma tecnoespécie, senão você vai tirar o que é humano. Porque o que é humano é justamente tecnologia, né? Então a gente não é naturalmente alguma coisa e usa tecnologia. Não, a gente é tecno alguma coisa, sempre foi. E o que caracteriza, e o que a gente fez quando a gente começou a dizer que queria ser uma espécie diferente, foi justamente criar em torno de nós tecnologias. Para as pessoas pensarem: você está falando computador? Não estou falando computador. Eu estou falando tudo. Quando Adão e Eva, na brincadeira, né, aparece lá com aquela tanguinha, aquilo já é uma tecnologia que a gente começou a se vestir para poder ir para determinados lugares mais frios, porque não podia ir peladão. Então a gente começa a pega dos bichos e coloca no corpo, e a gente então traz do bicho o aquecimento que eles tinham naturalmente, e nós criamos artificialmente aquele aquecimento. Isso é tecnologia. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não ia para determinados lugares, porque o nosso corpo não ia aguentar. Então nós somos uma tecnoespécie e nós temos uma tecnocultura. E essa tecnocultura, o epicentro dela, é a capacidade que a gente tem de usar determinadas tecnologias para poder lidar com os problemas. Esses problemas que são os problemas que eu coloquei lá atrás. O problema que acontece é que essas tecnologias que dão suporte ao cérebro, elas não são paradas, elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, como elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, elas vão se modificando e elas vão criando paradigmas civilizatórios. Porque no momento que eu tenho um determinado tipo de... A partir do momento que eu tenho um determinado tipo de possibilidade em termos de tecnologia cognitiva de apoio ao cérebro, eu tenho a capacidade de produzir um determinado tipo de cultura. No momento que eu tenho uma nova tecnologia cognitiva, eu expando a possibilidade de produção de cultura. Eu expando a possibilidade de refazer a cultura que eu tinha, que estava baseado no paradigma passado, no paradigma cognitivo passado. Então, aí, a partir daí, eu começo a ter uma mudança que começa no epicentro da espécie, que é o cérebro, aqueles cérebros que vão começando a se modificar e começando a ver diferente. E aí, daquele epicentro para fora, eu começo a criar um novo paradigma cognitivo, que muda basicamente tudo. Então a gente, quando está começando a falar, e aí eu comecei a falar de mudança, a gente tem que entender que a nossa mudança é uma mudança que começa, as mudanças civilizatórias, né, as grandes mudanças civilizatórias, se a gente for ver, a partir de 1450, quando surge o papel impresso, e quando aí ele massifica a escrita na sociedade, porque ele leva a escrita para a sociedade, todas as mudanças, toda a nossa civilização atual é filha dessa mudança. Então, se você for analisar como é que aquilo aconteceu, você vai ver que tem ali o início do epicentro, alguns filósofos que começam a usar o papel impresso, eles começam a receber novidades de outras pessoas, começam a produzir, e eles começam a disseminar novas ideias na sociedade.
Isso tem a ver com o início do processo. É ali que está o epicentro da mudança. E dali começa o processo de mudança daí para frente. Então, se a gente se dispõe a ser um agente de mudança, o que a gente tem que entender, primeiro, é essa significação da mudança, como ela se processa. E o que você vai ter que tentar trabalhar é colocar essa questão, esse processo, esse modelo no epicentro das mudanças, né? E aí a gente vai começar a partir daí vai fazer uma modificação gradual. A gente vai fazer uma modificação gradual, primeiro usando fortemente essas novas tecnologias, porque elas não têm sentido se elas não podem expandir a possibilidade de comunicação. Então ela não é assim, vamos falar sobre as novas tecnologias, sobre o novo mundo. Não, vamos usar essas novas tecnologias no mundo. E dentro desse uso, para quem quer de maneira consciente promover a mudança, tem que entender, porque esses empreendedores, por exemplo, eles são intuitivamente modificadores de cultura, mas eles estão ali percebendo um problema e tentando resolver o problema e produzindo grandes mudanças, com certeza, mas nem sempre eles estão fazendo essa revisão toda, né, para entender o que está acontecendo. Eles vão na intuição. O cara não tem ali uma discussão mais. Mas você pode ter esse tipo de visão. Então você tem que criar um grupo, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo, por exemplo, na prefeitura, e você tem que aprofundar essas discussões todas, e as pessoas têm que começar a usar as novas ferramentas. E a partir daquele núcleo, a gente ir difundindo e ampliando cada vez mais a percepção para ir quebrando esses hábitos, essas rotinas, para a pessoa entender que isso é uma coisa natural, não é uma coisa antinatural. Antinatural era como a gente via o ser humano, né? Como se que as pessoas dizem assim, não, isso tudo que está acontecendo agora é antinatural, né? A melhor forma é do jeito que a gente está fazendo aqui agora. Não, isso aí não é assim. Ela é antinatural. O que é antinatural é a gente considerar que o ser humano não é uma tecnoespécie. Isso é antinatural. Naturalmente nós somos tecnológicos. Naturalmente nós vamos usar as tecnologias para resolver os nossos problemas. E naturalmente nós vamos mudar os hábitos que a gente tem e os problemas que a gente tem, a gente vai ter que sofisticar essa maneira. A partir daí, a gente começar a fazer um trabalho de conscientização e de modificação das pessoas que vão seminar, através de uma multiplicação, essa percepção e a gente começar a construir projetos de uma forma um pouco mais sólida, que não é só na base do empreendedorismo, mas também na base da consciência do que está acontecendo, nas duas coisas. Uma não quer dizer que você não possa ter a outra. O ideal seria os dois. Empreendedorismo consciente, né? Que normalmente é o empreendedorismo que tem a intuição, mas não tem a consciência da grande mudança que a gente está passando. Quando você tem essa percepção, você tem um empreendedorismo com mais qualidade, porque você consegue ver com mais clareza para onde as coisas estão indo, as dificuldades que você vai ter. Bom, é isso. Então, a gente tem aí um desafio, e esse desafio passa por isso que a gente conversou agora. Bom, eu tinha ouvido aqui todo o áudio que eu tinha feito e ficou faltando uma coisa, que é a seguinte: as pessoas vão se perguntar, por que eu tenho que mudar? Tudo bem, a cultura muda, não sei do que e tal, mas por que tem que mudar
A demanda de mudança não pode ficar do jeito que está. Por que o ser humano faz essas alterações? Porque as pessoas querem motivos, né? E aí nós temos aí a questão da demografia, né? Conforme a gente tem um aumento demográfico da população do planeta, a gente tem que se adaptar a esse aumento demográfico. A gente não pode se manter no mesmo tamanho com a mesma complexidade que tinha antes. A complexidade muda. Então existe essa fórmula aí, que é a fórmula que a gente desenvolveu da antropologia cognitiva, que é aquela história do triângulo, né? Você do triângulo você tem a demografia, você tem a comunicação no outro lado e o outro lado você tem a governança. Então quando você aumenta a demografia, você tem que ter uma relação proporcional da comunicação e da governança. Ela é proporcional. Então a nossa espécie, ela é uma espécie com essa característica. E se a gente não fizer essa adaptação, né, demografia, comunicação e governança, a gente começa a entrar em crise. E, objetivamente, a gente não controla o fator demográfico. O cara só pode ter um filho, etc. Tal. Então, isso aí não acontece. E aí vai aumentando. Aí você vai dizer, não, mas, poxa, mas na China cresce e o problema é que, tudo bem, enquanto nós éramos civilizações isoladas, as coisas não tinham grande... Até tinha, né? Porque chegava um determinado momento que o cara tinha que invadir o outro para poder manter aquela... Ele não tinha como inovar, ele invadia. Aí ele partia para a guerra, né? Então, no nosso caso agora, é diferente. Nasceu lá não sei quantos chineses, isso impacta todo mundo. Porque aquela demanda ali vai impactar, como está impactando. Os caras vão começar a produzir coisas baratas, vão botar produtos no mercado mais barato e começa a ter uma crise na Europa. Porque os europeus criaram um modelo, né, que os chineses tinham que estar dentro de um determinado tipo de parâmetro. Mudou o parâmetro na China, mudou o parâmetro na Europa. Então eu acho que isso, quer dizer, as pessoas querem resistir à mudança, mas tem que entender que existem determinados ajustes que precisam ser feitos a partir dessa mudança demográfica e a gente está em movimento. Então a demografia muda todo o resto. E aí a gente tem que fazer essas adaptações. Obviamente que você tem formas de você controlar essas adaptações para a gente poder evitar determinadas coisas. Com certeza nem tudo é bom, mas tem determinadas coisas que são inevitáveis, né? E não adianta se agarrar ao passado, porque no passado o contexto, que eu chamo, né, a conjuntura técnico-demográfica era outra. A gente tem que se adaptar à cultura técnico-demográfica que a gente tem nesse momento. Bom, aí só esse complemento aí para